Bem-vindos ao curso A Vida de Cristo. Todos os que têm fé em Cristo ou simplesmente interesse na história das religiões ou em compreender a nossa cultura ocidental devem enfrentar a pergunta fundamental: quem foi Jesus Cristo? Por isso, neste curso, eu quero traçar a personalidade e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo numa perspectiva bíblica, com base nos 4 evangelhos canônicos, mas principalmente ressaltando a unidade desta vida e a sua finalidade. É inegável que Jesus tenha existido, que tenha sido um homem influente e importante, com uma doutrina de uma profundidade e de uma importância inigualável. O seu registro é consignado nas historiografias, nos anais dos judeus, dos romanos, e pode ser considerada a personalidade mais influente de toda a história, que dividiu o calendário humano em antes e depois, não só do ponto de vista meramente cronológico, para contabilizar os 2025 anos, por exemplo, que nós estamos, desde o seu nascimento, mas também moral e espiritualmente. Depois de Cristo, muito do que a humanidade praticava não se aceita mais. Matar um inocente, a opressão do estrangeiro, a escravidão, a opressão contra as mulheres, contra as crianças, tudo que Jesus trouxe é revolucionário para o modo como a humanidade se interpretava a si mesmo até então e continua sendo o grande critério e o grande padrão. Mas é interessante que os primeiros cristãos não estavam tão interessados na mensagem de Jesus, tanto quanto estavam na sua pessoa, em quem ele era. Por exemplo, o credo apostólico, aqueles 12 artigos de fé que nós recebemos dos apóstolos, que dizem: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E nós listamos uma série de características da vida de Cristo, que foi concebido por Nossa Senhora, que padeceu sob Pôncio Pilatos. Vejam que entre a concepção de Nossa Senhora e o padecimento de Pôncio Pilatos está toda a vida de Cristo. Mas o mais importante é que ele foi concebido do seio da Virgem Maria, que é uma pessoa humana como nós, e que ele sofreu por nós, e que ele morreu e ressuscitou. Ou seja, é a sua natureza divina e a sua natureza humana que torna a sua mensagem tão relevante e importante. Porque só um Deus e só um homem poderiam nos salvar. Então é a sua personalidade, no que a teologia chama de união hipostática, a união da natureza divina e da natureza humana, que o torna tão extraordinário. E há vários tipos de apresentação ou de introdução à vida de Cristo. Este curso de 9 aulas, e 9 é um número bíblico importante, porque a gente multiplica 3 vezes 3, enfatizando que Deus é trino, e a gente vai ter 3 módulos, um módulo dedicado à infância, um módulo dedicado à vida pública e um módulo dedicado à paixão, morte e ressurreição, muito inspirado na trilogia do Papa Bento XVI, que tem exatamente a infância, a vida pública, do batismo à transfiguração e depois a entrada triunfal em Jerusalém, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Por isso o Papa Bento XVI é um dos grandes referenciais deste curso. O que eu queria destacar é exatamente que ele realiza as promessas do Antigo Testamento e, em segundo lugar, que ele tem uma mensagem atual e universal. São esses 2 princípios que eu quero ressaltar neste curso breve, porém intenso. Claro que é só um recorte, porque é impossível tratar de tudo o que temos escrito, e sabendo que o que foi escrito não esgota toda a riqueza imensurável do seu discurso, da sua personalidade, como o próprio São João diz no final do seu evangelho: há porém muitas outras coisas que Jesus fez, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Ou seja, há uma superabundância de sentido em tudo o que ele fez. Ele não viveu apenas 33 anos, aproximadamente, e foi
retraçado o que ele disse e o que ele fez. Não, há uma superabundância e é impossível esgotar, por isso que nós ouvimos todos os dias o Evangelho na missa, ou pelo menos todos os domingos o Evangelho proclamado na missa, que é exatamente o modo como a igreja tem de proclamar a boa nova da nossa salvação na pessoa de Jesus Cristo. Como conhecer a vida de Cristo? Como narrar a vida de Cristo? Por isso, eu antecipo que eu intitulei esse curso A Vida de Cristo, tá? Exatamente porque eu confesso que Jesus de Nazaré é Cristo. E ele sabia que a sua personalidade de Cristo, como Messias, seria motivo de grande contradição. Daí porque eu me aterei, como os estudiosos nos ensinam, nos 4 evangelhos, numa perspectiva que seja simultaneamente histórica e teológica. Ou seja, a partir da Sagrada Escritura, eu vou reconstituir os principais fatos da vida de Cristo e os principais argumentos interpretativos que os tornam coesos na tradição apostólica e no magistério da Igreja. Portanto, é uma perspectiva católica que parte da autenticidade e da inspiração dos 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos ditos sinópticos, porque narram mais ou menos os mesmos acontecimentos, porque se justapõem, porque vem o mesmo fenômeno. Daí a palavra sinopse, vem e realizam a mesma síntese. E, claro, o 4º evangelho, que é o evangelho de São João, que é um evangelho mais místico, um evangelho mais teológico, mais discursivo, não menos narrativo por isso, mas o evangelho no qual nós temos grandes discursos de Nosso Senhor e discursos especulativos sobre a sua natureza de filho de um pai e ligado intrinsecamente ao Espírito Santo. Vale pensar que desses 4 evangelhos, 2 foram escritos por apóstolos: Mateus, o primeiro do cânone, e João, o último deles. E os 2 evangelhos sinópticos intermediários, Marcos e Lucas, foram escritos por colaboradores de apóstolos. Marcos foi colaborador de Pedro, o primeiro papa e o príncipe dos apóstolos, e Lucas foi colaborador direto de Paulo. Por isso que na segunda parte dos Atos dos Apóstolos, que por si só merecem um curso à parte, um curso de história da igreja, como o que eu ministrei na igreja no primeiro século, que tem como protagonistas iniciais, é claro, os apóstolos, São Lucas passa a usar a primeira pessoa do plural quando narra, na segunda parte dos Atos dos Apóstolos, a vida de São Paulo, apóstolo. Então, a identidade de Jesus como Cristo é controversa desde o seu tempo. E por isso, no século XIX, principalmente, com a ascensão da ciência teológica no contexto do método histórico-crítico, a ascensão da ciência histórica de reconstituição do passado a partir de fontes fidedignas que nos permitem reconstituir os fatos e elencá-los numa história coesa, se distinguiu o Jesus histórico, que seria o homem, como cada um de nós, pressupondo que Deus não poderia ter se feito carne, que não há Deus. Então, portanto, há uma premissa ateísta de fundo e materialista de só acreditar naquilo que os olhos e os sentidos alcançam, como Tomé, aliás, e a identidade de Jesus como Cristo, que é a afirmação de que ele é simultaneamente homem e Deus. Ele é filho de Deus, como era chamado pelos apóstolos, mas também era filho do homem, como ele era chamado por si mesmo, como ele se autodenominava a partir, sobretudo, da expressão do profeta Daniel, que fala dessa visão de como que um filho de homem, né, que era o nosso Salvador. Ele se chamava sempre de Filho do Homem. Portanto, a compreensão bíblica de Jesus no Novo Testamento pressupõe como pano de fundo o Antigo Testamento, no contexto de unidade orgânica da revelação. Por isso, São João, por exemplo, no 4º Evangelho, começa parafraseando o livro do Gênesis. O livro do Gênesis começa dizendo: no princípio Deus criou o céu e a terra. E São João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus mesmo sabia que não
o reconheceriam como Messias, ou melhor, que nem todos o reconheceriam como Messias. Por isso, no cerne do Evangelho de São Mateus, que é o primeiro do cânone bíblico, ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Ele pergunta aos seus discípulos na cidade de Cesareia de Filipe. E eles respondem, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Nós temos a tradição riquíssima dos profetas de Israel, como esses dois citados, Elias, do Reino do Norte, e Jeremias, do Reino do Sul, na época em que o Reino de Israel estava dividido, e também o próprio João Batista, que foi o último dos profetas e que o batizou. Então, a identidade de Cristo como um profeta, apenas um homem de Deus, mas não o próprio Deus, um homem que tem palavras inspiradas por Deus, um homem que tem força para julgar o povo e que para direcioná-lo no caminho de Deus, é uma possibilidade de interpretação. Jesus como um sábio, Jesus como um filósofo, Jesus como um modelo moral. Mas Jesus diz: e vós, minha igreja, meus discípulos, meus seguidores, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É muito interessante essa confissão de fé de Pedro, porque na cidade de Cesareia de Filipe, onde eles estavam, se cultuava o Filho de Deus falso, que era César. A Cesareia era uma cidade dedicada a César, que era o imperador. E o primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto César Otaviano Augusto, com o qual São Lucas começa o seu evangelho, falando exatamente do recenseamento que o imperador César Augusto exigiu. Estamos aqui diante de um outro. No capítulo 2, São Lucas fala: naqueles dias apareceu um edito de César Augusto. Então, a presença do imperador romano, que governou de 30 a.C. a 14 depois de Cristo, é a marcação de um poder político que se quer religioso, que se considera religioso, de uma autoridade política que tem poder sobre a terra, mas não sobre o céu, que não tem a possibilidade de ligar no céu. E quem terá esse poder religioso será exatamente Pedro, que é a pedra, a rocha inconculsa, que confessa a divindade de Cristo, isto é, o seu caráter messiânico. Por isso, Jesus lhe responde: feliz ou bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és pedra, ou Pedro, rocha, e sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Ou seja, Jesus afirma de si mesmo que ele é o Cristo, o Redentor, o Salvador, e que ele tem autoridade no céu, e ele dá esta autoridade na forma do símbolo das chaves a Pedro. Por isso, Jesus Cristo é o fundador da Igreja apostólica, católica, romana, que é santa porque é esposa de Deus Santo. Portanto, sem essa tradição apostólica, nós desconfiamos da historicidade e da fidedignidade do texto bíblico e da interpretação que se pode dar a ele ao longo dos tempos. Por isso que a minha chave de interpretação neste curso, é claro, é católica. É baseada no magistério da Igreja em certos autores católicos que fazem teologia ou história a partir da perspectiva católica, como eu citei o Papa Bento XVI,
mas também o grande historiador Daniel Hobbes, que tem um livro Jesus em seu tempo, que reconstitui toda a história do período romano. Também este belo livro de Pérez Urbel, A Vida de Cristo, que une os 4 evangelhos de modo muito coeso, com base na história e com grande alcance literário, e também o livro do Fulton Sheen, Vida de Cristo, em 2 volumes, que eu considero uma obra-prima de muita argúcia, de muita atenção a detalhes e principalmente que conseguem mostrar como Jesus é quem disse ser. Por fim, eu também tenho como referência neste curso este belo livro de Jean Galou, O Coração de Cristo, porque penetra com muita profundidade na personalidade de nosso Senhor. Jesus sabia que seria um sinal de contradição. Desde a profecia de Simeão, quando ele foi apresentado no templo, Deus, pelos lábios desse santo homem, disse a Nossa Senhora que este menino será motivo de contradição, da queda e de soerguimento de muitos em Israel, da queda dos que o negarem e da elevação, do soerguimento dos que o confessarem e o reconhecerem como Cristo. Ele mesmo disse que seria causa de divisões. Por exemplo, no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, ele diz claramente que não veio trazer a paz, mas a espada, e que, inevitavelmente, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É duro de ouvir isso do príncipe da paz. É duro de ouvir isso daquele que morreu na cruz para estabelecer a paz no mundo, a concórdia, a união, a harmonia. Porém, ele mesmo profetizou que muitos não o reconhecerão. E os que não o reconhecerem, naturalmente se voltarão contra os que o seguirem, os que o reconhecerem. Então haverá uma contradição no coração do homem, por isso que a palavra de Deus é uma faca afiada, uma espada de 2 gumes, que corta e atravessa as entranhas e o coração, porque decide os pensamentos, porque decide os sentimentos em torno da figura de Cristo. Se cada um de nós o acolhe como seu Senhor, ou o rejeita como mais um entre outros homens, no máximo, importantes. E que essa decisão interior de acolhimento ou rejeição de Jesus gera socialmente divisão e união. União com a igreja e desunião com o mundo, com a carne, com o demônio, como dizia São João, que são as estruturas de pecado do mundo, o pecado em geral, e aqueles que pecam, e aqueles que defendem o pecado. Porque ninguém pode servir a 2 senhores. Ou eu sirvo a Jesus Cristo e luto pela minha santificação, ou eu adiro ao pecado do mundo e sigo o pecado do mundo como quem serve ao Deus dinheiro, ao Deus prazer, ao Deus poder, ao Deus fama. E por isso nós vamos ver na aula respectiva sobre as bem-aventuranças o que significa ser cristão e como conquistar o estado de vida cristã, que é um estado de vida de total dependência e confiança em Deus Pai e de abandono nas mãos de Deus Pai. Aqui cabe lembrar o famoso trilema de C.S. Lewis, num livro belíssimo chamado Cristianismo Puro e Simples. Lewis se converteu do ateísmo e diz que nós temos 3 respostas básicas a Cristo. Cristo pode ser considerado um lunático, um mentiroso ou Deus. Há 3 opções. Primeiro, ele pode ser considerado um tolo, um bobo, um lunático, que não sabe que é Deus, mas pensa que é. Sabem essas pessoas que andam pela rua dizendo que são Napoleão Bonaparte, ou que são Cristo, ou que são o presidente da República? Você vai pensar que a pessoa está bêbada, que a pessoa está drogada, ou que a pessoa tem uma doença psiquiátrica e que é paranoide e que está alucinando. Essa é a primeira opção. E essas pessoas merecem tratamento e merecem condescendência, merecem pena. Coitadinhas dessas pessoas.
Jesus seria apenas um louco. Em segundo lugar, Jesus seria um mentiroso, um charlatão, uma pessoa má, que sabe que não é Deus, mas diz que é Deus. Afirma ser Deus, mentindo conscientemente. Bem, se Jesus não for nem lunático nem mentiroso, ele é Deus. Ele sabe que é Deus e diz com todas as letras que é Deus. Diz do modo que poderia ser entendido pelos seus contemporâneos a partir das profecias de Israel do seu tempo e que foi revelado pelos seus apóstolos ao longo da história numa tradição eclesial, numa tradição apostólica. São Paulo, que foi anunciar aos gentios, disse claramente que ele era Deus. Portanto, fé e razão concorrem nesse estudo, nesse curso. A gente lê a Escritura procurando conhecê-la, procurando interpretá-la. E de todos os 73 livros da Sagrada Escritura, claro que os 4 evangelhos têm um papel predominante e por isso a Igreja os proclama no momento decisivo da liturgia da palavra, em que toda a Assembleia se levanta para escutar com atenção o conteúdo salvífico e redentor desta mensagem. Por isso, nós cremos que Jesus é nosso Deus e por isso precisamos conhecê-lo. Nós que rezamos o rosário ou o terço todos os dias e ao longo das semanas, estamos acostumados a contemplar a vida do Salvador nos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Mas convém também reconstituir pela ciência historiográfica todo o contexto da vida de Cristo. Por isso, não só a fé, mas também a razão. A razão na forma da ciência histórica e da ciência teológica. Podem nos ajudar não só a qualificar e robustecer a nossa fé, mas a amar e conhecer cada vez mais nosso Senhor. Porque, como diz Santo Agostinho, quanto mais se ama, mais se quer conhecer o amado. E quanto mais se o conhece, mais se o ama. Ou seja, há um círculo virtuoso entre amor e conhecimento. Vale lembrar também, você poderia pensar, mas 9 aulas são poucas para o curso da vida de Cristo. E é verdade, porém, é possível, com força sintética e objetividade, perceber a síntese deste homem Deus e deste Deus feito homem que é nosso Senhor. Claro que quanto mais elevado for o assunto, tanto mais rigoroso deve ser o método. E eu vou procurar me ater metodologicamente ao Evangelho e a essa bibliografia autorizada que eu mostrei para vocês. Até o dia 6 de junho, vocês podem se inscrever para assistir a todas estas aulas do curso A Vida de Cristo no link abaixo. Compartilhem esta primeira aula com os seus amigos interessados e eu espero vocês para juntos percorrermos em mais 8 aulas a vida de Cristo, a começar pela próxima, que trata do anúncio e do nascimento de Jesus Cristo no seio da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Muito obrigado e até lá.